Apocalipse. Anticristo, astro de duas faces. Vamos aqui para a palavra. Nós estamos falando sobre o Apocalipse. Estamos falando no momento que abrange a grande tribulação. Vamos para Mateus, capítulo 24 de São Mateus. O nosso Senhor fala sobre a grande tribulação. Vinte e quatro de Mateus. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não terá sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. As potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito. E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Como nós já dissemos, a vinda de Jesus, ela abrange dois eventos. Primeiro, o arrebatamento da igreja, como está escrito lá no capítulo 15 de Coríntios, e também em Tessalonicenses, capítulo 4, que fala: aqueles que estiverem vivos serão transformados por corpos incorruptíveis, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso vai acontecer no primeiro evento, arrebatamento da igreja. Então, entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, a Bíblia, dentro da escatologia bíblica, fala sobre um período que a Bíblia chama da grande tribulação. Neste período, levantar-se-á um homem na terra que vai dominar o mundo inteiro. Este homem a Bíblia chama de Anticristo. Este homem, anticristo, receberá a incorporação de Satanás e, através dele, vai dominar o mundo. Bom, vamos aqui para Tessalonicenses. Pessoal, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a Bíblia chama este homem do filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vocês sabem que, desde os primórdios da história antes de Cristo, aqueles que conhecem as Escrituras sabem que o homem pretendeu, no seu orgulho, de ser Deus. Podemos ver isso aí lá no capítulo 11 de Gênesis, quando Nirode, o neto de Noé, ele intentou no seu coração de arregimentar uma forma, um jeito de estabelecer um reino mundial. Nirode, ele construiu a chamada, que nós conhecemos, chamada Torre de Babel, que seria ali o centro do comando do universo, do planeta Terra, dos homens. Essa intenção deste homem foi inspirada por Satanás, porque o diabo, desde o seu princípio, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, como nós podemos ver lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quando o homem foi tentado lá no Jardim do Éden, o pecado que levou o homem a distanciar-se de Deus foi a cobiça no lugar de Deus. Satanás persuadiu Adão e Eva a pensar em querer ser Deus. Quando ele disse assim, olha, foi assim que Deus disse: de todas as árvores do jardim comereis, e desta daqui não tocareis, e no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Sabeis por que Deus
proibiu vocês de tocar nesta árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus sabe que no dia em que vocês tocarem nesta árvore, vocês, Adão e Eva, vocês, homem, serão igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Notem aí que Satanás, ele persuadiu o homem ser igual a Deus. Essa intenção, ela se perpetuou no coração humano e se manifestou no coração de Niobe, de ser um ditador mundial, de ser um comandante, de formar um reino humano sem a presença do Todo-Poderoso. Isso desagradou o nosso Deus ao ponto de ele confundir as línguas, como nós podemos ver em Gênesis, a partir do capítulo 11. As línguas foram confundidas, numa atitude, numa ação do divino Yahvé, de que aquela intenção não fora aprovada por Deus. Mas essa intenção, ela se perpetuou no coração dos homens. Sempre o homem pretendeu fazer isso. Ao ler o livro de Daniel, vocês podem perceber que foi erguido o primeiro reino mundial, o reino de Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, depois de Murado. Depois veio o reino dos Medos e dos Persas, que era um reino mundial também. Era um reino de pretensão de comando mundial. Os Medos e os Persas comandados por Ciro. E este reino foi destruído pelos gregos, pela Grécia, pelo Alexandre Magno, que se estabeleceu o terceiro reino. Depois, o reino da Grécia foi destruído pelo reino de Roma, que se estabeleceu o reino de Roma. Nós dissemos na sexta-feira passada que o reino de Roma, ele se perpetuou até os nossos dias através do poder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. O reino religioso, esse reino político de Roma, que foi destruído em Constantinopla no início do primeiro milênio, lá por volta do ano 390, por aí, quando Constantinopla, que era a capital de Roma, comandada por Constantino, os turcos otomanos invadiram e destruíram este reino. No entanto, o reino político de Roma, ele foi destruído, mas ele se perpetuou sorrateiramente através do poder religioso que vem até nos nossos dias. Eu falei com vocês da presença do Papa Francisco nos países da Bolívia, onde ele recebeu de presente uma placa, um símbolo do comunismo. Depois da Bolívia, o Papa Francisco esteve lá em Cuba, comunista. Como vocês sabem, Cuba é mais de 50 anos um país comunista. E ele esteve lá, apertando a mão de Fidel Castro e do atual presidente daquela nação, chamado Raul Castro, irmão do comunista Fidel Castro. E logo assim, em seguida, ele se dirigiu aos Estados Unidos da América do Norte. Pela primeira vez lá na Casa Branca, em Washington, juntamente com o presidente norte-americano Barack Obama. A presença do Papa nos Estados Unidos, muito especialmente, tem a ver com as profecias da Bíblia. A palavra fala sobre a estátua que Nabucodonosor viu num sonho, e que teve a interpretação do profeta Daniel. Porque para nós entendermos o livro do Apocalipse, como eu tenho falado com vocês, temos que ter o conhecimento do livro das profecias de Daniel, que pelos estudiosos da Bíblia é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque tudo que está contido, no que fala, no que tange aos reinos do mundo, que fala no livro de Daniel, tem uma direta ligação com o Apocalipse. E lá, o rei Nabucodonosor, do primeiro império mundial, teve um sonho. Ficou perturbado, chamou os astrólogos, chamou os adivinhos. Ninguém deu a interpretação. E Daniel, o filho de Deus, dos filhos de Judá que estava lá, foi chamado para dar a interpretação do sonho. E ele explicou que aquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor simbolizava os reinos do mundo. Interessante que, no sonho,
uma pedra vinha dos céus e esmiuçava a estátua, que era cabeça de ouro, Babilônia, prata, peito de prata, né? Medas e persas. Depois vem a outra parte da estátua, Grécia, e a outra parte, Roma, e os pés de barro e ferro, simbolizando os Estados Unidos e a Inglaterra dos nossos dias. A explicação da interpretação do profeta Daniel neste sonho do rei Nabucodonosor, que viu aquela pedra vindo do céu, aquela pedra, na simbologia bíblica, significava o quê? O rei dos reis, o senhor dos senhores, que vinha dos céus e instituía os reinos humanos, estabelecendo assim o reino do milênio, que seria, dentro da escatologia bíblica, o milênio, mais uma parte do tempo probatório de Deus com relação aos homens. Mas nós estamos num período chamado Grande Tribulação. A coisa que vai chamar a atenção no mundo, logo no início da gestão do anticristo, ele vai ser um homem de duas faces. A Bíblia diz que ele vai ter um rosto feroz. Ele não vai ser um homem dado ao amor às mulheres. Subentende que ele poderá ser um homossexual ou que dará toda a amplitude, toda a liberdade à prática da homossexualidade mundial. Podemos perceber nos nossos dias que este espírito que leva os homens e as mulheres à prática da homossexualidade, que já seria o espírito do anticristo, isso já está presente no planeta que nós estamos assistindo. Mas a Bíblia diz que o anticristo não terá amor às mulheres, não terá o amor às mulheres. Subentendendo que poderá ser um homossexual ou que dará uma ampla liberdade para a prática da homossexualidade no mundo inteiro. Esse homem ele será poderoso, ele terá uma oratória poderosa. A Bíblia diz que ele vai falar, que ele vai ter voz de dragão, uma voz poderosa, mas na expressão bíblica, na figura de retórica, quer dizer, ele vai ter voz de poder que vai convencer as nações. Nós lemos aqui que ele vai fazer assim, olha, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, adversário aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, ao ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. A palavra diz aqui que ele vai usar de engano. Olha só. Todas as seduções do mal. Diz assim, ele, o anticristo, usará todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade. O que quer dizer isso? As pessoas que rejeitaram o Evangelho de Jesus, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, que rejeitaram a pregação do Evangelho que esse mundo rejeita. Então, obviamente, eles receberão o engano do anticristo. Ele vai ter a voz poderosa do engano. Ele vai conseguir unir as nações num povo só. Ele vai conseguir unir a economia mundial. Ele vai conseguir unir todos os poderes militares do mundo. Ele vai conseguir unir raças, tribos e nações num só comando, numa só ação de comando e administração. Será um homem inédito no planeta, porque ele será aclamado por todo o mundo. Ele vai conseguir uma estabilidade de paz mundial. A palavra de Deus nos mostra lá no capítulo 9, 27 de Daniel, que fala sobre a 70ª semana de Daniel, que é um ápice da profecia, da escatologia. Essa 70ª semana de Daniel refere-se ao momento que a Bíblia chama de grande tribulação, que o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, fala que haverá uma tribulação tamanha que nunca houve desde o princípio do mundo e nem haverá. Mas
Este anticristo vai ser um período de 7 anos. Durante 3 anos e meio, ele vai conseguir uma paz mundial. Ele vai ser um homem que terá uma comunicação instantânea através do satélite para o mundo inteiro. Todas as vezes que o anticristo ocupar as emissoras de televisão do planeta, as pessoas, as multidões vão parar, vão prestar homenagem a esse homem, que será um homem que reivindicará das pessoas a adoração. Nós vamos chegar na parte que fala sobre a besta, tá? Este anticristo, ele vai conseguir. Outra coisa que ele vai conseguir enganar o povo judeu. Vocês sabem que os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo como nós cristãos no mundo inteiro cremos. Não obstante, Jesus Cristo ter sido judeu. Mas os judeus, os israelitas, a nação judaica, eles não acreditam em Jesus Cristo, o homem de Nazaré, que cumpriu a missão salvadora na cruz. Eles não acreditam. Até hoje, os judeus esperam o Messias. O Messias é aclamado nas sinagogas do planeta inteiro. As reuniões dos judeus, no judaísmo, nas práticas religiosas, é a aclamação. Os cânticos que eles fazem na sinagoga são de chamada e de aclamação ao Messias que está para chegar. O anticristo vai conseguir uma façanha inédita. Ele vai conseguir enganar o povo judeu. Ele vai se apresentar como o Messias. Os judeus vão aceitar este homem como o Messias dele, ao ponto até de anunciar o mundo. Quando o anticristo conseguir, durante 3 anos e meio, uma paz mundial, e quando ele conseguir a ligação direta com os judeus, com o povo de Israel, na metade de 7 anos, os judeus perceberão que eles foram enganados. Os judeus vão perceber que eles foram enganados. Eles vão romper o pacto com este falso Messias, que se apresentará para os judeus como falso Messias. Eles vão tentar romper o pacto. E aí, o anticristo vai mostrar a outra face. Aquela face de homem pacificador. Aquela face de homem unificador. De homem de justiça. De homem de compreensão dos problemas mundiais. Aquela face desaparecerá. E surgirá naquele homem a outra face, a face do terror, a face da morte, a face de Satanás. Ele ordenará as nações para destruir Israel. Esta semana o mundo foi surpreendido lá na Organização das Nações Unidas, ao hasteamento da bandeira dos palestinos. Vocês sabem que o Vaticano e a presença também do Papa Francisco lá na Organização das Nações Unidas, na ONU, dos Estados Unidos, foi também uma sinal de aprovação à criação do Estado palestino. A criação do Estado palestino vai ser um estupim para o desencadeamento do Armagedon. O que é Armagedon? A palavra hebraica que quer dizer vale do Egito, uma planície que existe em Israel. E lá em Israel, no território dos judeus, o anticristo vai ordenar as nações para atacar e destruir Israel. Vamos aqui para o livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias, o capítulo 12. Vamos lá. Palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor que estendeu os céus, firmou a terra. Eis que farei de Jerusalém um foco iluminante para todos os povos. Circunvizinhos, também Judá será cercado pelo inimigo, com Jerusalém.
Naqueles dias, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todo que se esforçar por levantá-la sairá ferido. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos de Deri. Abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá. Vamos aqui agora para o capítulo 14. O dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos serão divididos no meio de ti. Quer dizer isso? A palavra diz que vai haver um vale aberto lá em Israel, onde neste vale entrarão as nações no comando do anticristo. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém. A cidade será atacada e tomada. As casas serão destruídas. As mulheres violentadas. Metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações. Combaterá como fazer o tempo de guerra. Naquele dia, os seus pés se apoiarão no Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, para o lado do Oriente. O monte se dividirá em dois, pelo meio do Oriente e ao Ocidente, formando assim um grande vale. Uma metade do monte se afastará para o norte e a outra para o sul. Então aqui vai haver um terremoto, né? Vai haver um cataclisma. Se um cientista, se um sismólogo, se uma pessoa que entende de abalos sísmicos ler essa palavra, ele com certeza entenderá que haverá naquele momento um terremoto que vai abrir um vale, entendeu? Então o que vai acontecer? Quando aqui no capítulo 14 do livro de Zacarias fala que o Senhor colocará os pés no Monte das Oliveiras, sabe o que significa isso, pessoal? A vinda de Jesus. Então, no momento, na metade de 7 anos, que será uma metade de paz, a face do anticristo, e a outra metade, 3 anos e meio para completar 7, será de tribulação, não só lá em Israel, mas no mundo inteiro. Muita gente vai morrer. O anticristo, incorporado por Satanás, vai satisfazer a sua vingança contra o Criador. Ele vai ordenar a morte de bilhões de pessoas. Milhões de pessoas irão morrer em todo o planeta. Pragas serão derramadas sobre a terra, que nós veremos no decorrer do que falaremos ainda no Apocalipse. Mas quando chegar o momento de completar 7 anos, Jesus virá. Por que Jesus vai vir naquele momento? Porque os judeus, vendo que foi enganado, que aquele não era o Messias, então eles vão clamar. Eles vão clamar o socorro dos céus. E o socorro vai vir. Jesus vai voltar com grande poder e grande glória. E a Bíblia diz que ele vai colocar os pés lá no Monte das Oliveiras. Mas vai haver uma batalha espiritual. A batalha de Armagedon, o ápice desta batalha será a guerra dos homens contra Jesus no comando do anticristo. Imaginem vocês, os canhões das nações inimigas dos judeus, comandadas pelo anticristo, vão apontar para os céus. Agora, imagine o que vai acontecer, né, pessoal? Será que os anjos serão atingidos? Será que a igreja do Senhor, que estará já com Jesus, serão atingidos pelos bombardeios que lançarão contra o Senhor e seus anjos e a sua majestade? Não. Vamos continuar lendo aqui. Fugireis pelo vale aberto entre as montanhas, porque este vale se prolongará até o lugar do julgamento. Fugireis como fugistes do terremoto no tempo de Osias, rei de Judá. Então aparecerá o vosso Deus com todos os seus santos. Que palavra bonita. Leia na sua casa, capítulo 14 de Zacarias. Naquele dia não haverá frio nem gelo. Será um dia contínuo, conhecido somente do Senhor. E não haverá sucessão de dia e noite. A noite será clara
Porque vai ter bombardeio, né? Vai ter claridade. As TVs vão estar mostrando para o mundo inteiro. Por isso que a Bíblia diz assim, quando ele voltar, vai ser neste momento, viu? A vinda de Jesus vai ser uma coisa inexplicável. Vai ser um bombardeio, vai ser uma glória inexplicável nos céus. Jesus com seus anjos vindo com poder e grande glória. Mas ainda temos outras coisas que nós veremos no decorrer da grande tribulação. Nós vamos ver as trombetas, e nós já falamos nestas trombetas, mas na próxima sexta-feira nós ainda falaremos sobre este período chamado a grande tribulação, que nosso Senhor, ele diz na palavra, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, que será uma aflição tão grande que nunca houve desde a fundação do mundo. Você pode perguntar assim, poxa, mas Deus vai permitir esse sofrimento? Deus vai permitir esta dor? Sim. Assim também como ele permitiu que nós, com o nosso livre-arbítrio, que é a livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal, ele permitiu que nós escolhêssemos a salvação em Jesus Cristo. Este momento que nós estamos, pessoal, a Bíblia chama o tempo da graça. Favor imerecido. Agora nós podemos receber o plano de salvação de Deus, através de Jesus Cristo. Agora você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, através de Jesus Cristo, através da receptividade do seu evangelho no seu coração, para você estar com ele na glória do céu, assim seja. O anticristo, antes da vinda de Jesus, ele vai se manifestar no planeta. Como eu falei, duas faces. A primeira face será um homem pacificador, um homem comunicador, um homem que vai conseguir persuadir as nações, um homem que conseguirá unir o poder político mundial. Você sabe que as nações estão se unindo. Você sabe disso? Nós temos NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México. Temos os países da comunidade europeia, que formam a comunidade europeia que nós conhecemos. Temos aqui, na América do Sul, tá? Mercosul, os países tigres asiáticos. Então, os países nos seus continentes estão se unindo. É interessante notar que também, no aspecto religioso, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o poder de Roma dos nossos dias, que terá uma influência muito forte no governo do anticristo, porque é só você ler as Escrituras, nós continuaremos lendo aqui o Apocalipse para melhor nós entendermos, porque este assunto, nós iremos com este assunto até o final deste ano 2015. Ainda temos muita coisa para falar com vocês. Então, nós vamos chegar nesta parte para que nós venhamos compreender como que Roma, como que o Vaticano tem uma ligação direta com o governo do tempo do fim. Nós vamos entender, vamos chegar lá. Paulativamente e gradativamente, não tem pressa. Nós vamos entender. Agora você pergunta, por que eu preciso saber disso? Resposta, para você estar preparado para estar com Jesus nos céus, assim seja. A nossa esperança, pessoal, não é o que estão fazendo aí. Você sabe que o mundo, sem Deus, tenta fazer uniões, tenta fazer junções, mas você sabe que o homem sem Jesus, sem Deus, ele não tem condição. Nosso Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. O homem insiste em querer fazer as coisas sem Deus. Não funciona. Todos os reinos do mundo se esmiuçaram. Babilônia, Medas e Persas, Grécia, Roma. Tivemos muitos reinos, muitos reis, homens poderosos que surgiram na história, como Napoleão Bonaparte. Tivemos aí grandes impérios, grandes reinos no mundo. Tivemos, no início do século passado, a criação do comunismo por Karl Marx, Lenin e Stalin.
que começaram na ex-União Soviética, a Revolução Bolchevista, em 1917, numa revolução tremenda e horrenda, onde milhares, milhões de pessoas foram mortas, foi estabelecido lá o regime de Karl Marx, comunismo. E vocês sabem que quando Mikhail Gorbachev, em 1982, ele fez a Glasnost, a abertura política para o capitalismo na Rússia, mostrando para o mundo que o regime, que a ideia de Karl Marx não funcionou no mesmo lugar aonde iniciou, no mesmo lugar se esmiuçou. E todos os reinos do mundo vão se esmiuçar. O reino que vai permanecer para sempre vai ser o reino de Jesus. Assim seja? O reino eterno que vai prevalecer, permanecer e ser eterno, o reino daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A estátua foi esmiuçada. Dos céus veio a pedra e esmiuçou aquela estátua no sonho do primeiro rei do primeiro império mundial, que na interpretação do homem de Deus, ele deu uma interpretação dizendo que aquele veio dos céus, que na tipologia bíblica refere-se a Jesus Cristo. Todos os reinos foram destruídos e ficou somente o reino que é para todo sempre, forever, todo sempre, eterno, Jesus. Então vamos ficar com ele, assim seja? O Estado Islâmico, o grupo terrorista mais feroz do planeta, convocou todos os muçulmanos da Terra para destruir todos os cristãos do mundo. Essa palavra, essa informação que nós captamos nesta madrugada, no dia de hoje, dia 2 de outubro de 2015, nós tomamos conhecimento dessa informação e eu me lembrei daquela palavra que diz em 21 de Lucas: sereis entregues nas mãos dos tribunais, sereis entregues pelos pais, serão mortos por causa do meu nome. Mas é para nós ficarmos tristes? Nosso Senhor, ele diz que quando nós fomos perseguidos por causa do seu nome, é para nós nos alegrarmos. As coisas que estão acontecendo no mundo é para você ficar triste? Não. O nosso Senhor anunciou sobre as guerras, os terremotos, as coisas que haveriam de acontecer, anunciando a sua volta. Ele disse, inclusive, até que a lua se tornaria em sangue, não é isso, pessoal? E nós tivemos aí dias atrás a lua vermelha como sangue. Está escrito na Bíblia que a lua iria se tornar em sangue antes que viesse o dia do Senhor. E são sinais dos céus. Está mostrando a aproximação da volta de Jesus. Os homens falam em estabelecer politicamente, filosoficamente, reinos e organizações, mas eles estão distantes de Deus. Não vai funcionar. Adolf Hitler, ele disse que o mundo precisava ter uma raça. O problema do mundo era o conflito das raças, a guerra de classe, com um pensamento tal qual de Karl Marx. E ele começou a matar as pessoas. Bombardeio, milhões de pessoas foram assassinadas em muitos países da Europa, do mundo. Adolf Hitler, com o nazismo, matou mais de 50 milhões de pessoas. E o nazismo, hoje, é um fracasso. É uma história fracassada. Assim como o comunismo, assim como outros regimes que foram estabelecidos no mundo inteiro. Mas o reino de Jesus, este será eterno. O ápice do anticristo. Nós vamos voltar a falar neste assunto na próxima sexta-feira. O que vai acontecer neste momento? A partir dos 3 anos e meio até a vinda de Jesus. Aí nós vamos voltar para o livro do Apocalipse. Para nós vermos, nós contemplarmos as informações que o nosso Deus passa para nós através da revelação Apocalipse, né? Que no grego quer dizer revelação. As coisas que vão acontecer neste planeta. Coisas horríveis, pessoal. Coisas terríveis. Demônios. Vai ter monstros engolindo pessoas. Nós vamos ver isso aqui.
coisas horríveis e terríveis que vão acontecer. Sabeis por quê? Porque os homens abandonaram Jesus. Abandonaram a Deus. Não quiseram o Salvador. Não quiseram o Redentor em suas almas. E por isso, Deus, quando diz que Deus enviará a operação do erro, isso não quer dizer que Deus vai enviar. No sentido hermenêutico, exegético da palavra, quer dizer que Deus permitirá a ação do erro para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Não rejeite Jesus. Você que já recebeu o plano de salvação de Deus, não é para você ficar triste vendo essas coisas acontecendo. Fome, pestes, terremoto em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Há poucos dias atrás, reuniu os líderes mundiais nos Estados Unidos. Reuniu-se o presidente norte-americano, juntamente com Putin, da Rússia, e outros líderes, incluindo até o presidente da Síria. E as coisas estavam em conversa, em diálogo, e de repente, depois que eles terminaram aquela reunião, um bombardeio da Rússia está acontecendo lá na Síria. Um bombardeio contra aqueles que estão lá fazendo uma política contrária na mente do Putin. Aquilo ali, pessoal, que está acontecendo, esses bombardeios que estão acontecendo na Síria, pode desencadear aí um conflito de proporções gigantescas. Porque os Estados Unidos, se entrar neste conflito que está acontecendo lá na Síria, com a chegada da Rússia, os bombardeios e mísseis, e aí nós vamos assistir pela televisão, por esses dias, milhões e milhões de pessoas mortas e uma guerra de proporções gigantescas. Nosso Senhor, Ele fala sobre isso, que haveria guerras e rumores de guerra, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, epidemias por toda parte. E você vê, na África, né? Ebola e outras doenças mais que estão surgindo aí, no mundo inteiro, levando pessoas à morte, à destruição. Nós vamos falar sobre isso na próxima sexta-feira, sobre as pragas que já estão aqui presentes, mesmo antes da grande tribulação. Nós podemos perceber as pragas que estão escritas no livro do Apocalipse já estão acontecendo em alguns lugares do planeta. Ainda não é a grande tribulação, hein? Nós estamos no princípio das dores, à beira desse momento que o nosso Senhor falou. É para você ficar triste? Sabe o que o nosso Senhor falou para os discípulos? Quando virdes estas coisas acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aqui, pessoal, é só agonia, é só a dor, o cumprimento da palavra. É o tempo do fim que chegou. E você tem que ficar com Jesus. Não troque Jesus por nada deste mundo. Não troque. Não abandone Jesus como muitos estão fazendo. Muita gente abandonando Jesus. Trocando Jesus por coisas do inferno. Trocando Jesus por deuses imundos, sujos das trevas. Não faça isso. Seja fiel, porque o nosso Senhor diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. Assim seja, assim será. Esta é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, tenho um imenso prazer e satisfação de poder falar com você de qualquer parte do Brasil e do mundo. E eu quero convidar você que é da Zona Sul de São Paulo, você que reside aqui na região metropolitana de São Paulo, aqui Itaquera, Guaianazes, né? Na Zona Leste, na Zona Oeste, né? Barra Funda, ali também aquela Guarulhos, né? Nós tivemos na nossa igreja no centro de São Paulo, pessoas de Guarulhos que compareciam ali na Avenida Tiradentes, quando nós estávamos ali, por volta de 92, 94, né?
E quero dar um alô para esse pessoal lá de Parada de Taipas, né? Muita gente de Parada de Taipas que participava da nossa igreja. Um abraço, pessoal. Parada de Taipas, Guarulhos, Santana, pessoal aí de Tiradentes também, do centro de São Paulo, Anhangabaú, Avenida São João, nós tivemos ali, em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode escrever para nós. E-mail, missão Iavé, missão Iavé, @gmail.com, tá bem? Você pode também ligar para nós, telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, tá? O nosso site, www.missãoiavé.com.br, nós temos no homepage do site, na primeira página, um local onde você poderá fazer o seu pedido de oração, tá bem? Tá? Faça ali, escreve ali, é só clicar, você vai ter um espaço para colocar o seu nome, o seu e-mail, fazer o seu pedido, e eu prometo que eu vou levar para o mundo o seu pedido em nome de Jesus. A qualquer momento eu vou estar por aqui. Quero dar um abraço pessoal do Twitter, Bispo Afonso Querubim, e Instagram, Facebook, pessoal do Facebook de todo o Brasil, que assiste aí as nossas transmissões, né? Pessoal aí de toda a rede da internet onde nós estamos, inclusive, e especialmente do YouTube, onde nós temos aí o nosso canal Missão Iavé, Bispo Afonso Querubim. Um abraço para todos vocês, Deus nos abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui, tá? Dá um joinha aí no nosso vídeo também, você que está assistindo aí. É só você essa mãozinha assim, ó. Você clicou aí esse vídeo vai cair lá nos seus amigos, suas amigas, né? Na sua rede também. Você vai ajudar a divulgar o vídeo na internet. É só você pegar o mouse, né? Chega nessa mãozinha assim, e aí você dá uma clicada assim, pronto. Aí vai espalhar. Aonde você estiver na internet, o nosso vídeo vai parar lá. E a palavra de Deus vai ser ouvida, você estará contribuindo, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até o próximo encontro.